Bom dia, Bom dia, Armando. tudo bem? Tudo bem, e você? Tranquilo? Como é que foi na prova? Ah, professor, tá que eu fui bem. Bom, parece que deu uma confusão lá, né? É, então, mas acontece. É, o Hélio parece que se atrapalhou na formatação, mas o Ricardo resolveu. É, deu Depois tudo certo. me avisou. Bom, qualquer problema que tenha dado e eventualmente tenha prejudicado vocês, a gente corrige, sem prejuízo nenhum para ninguém, tá bom? Isso mesmo. Hoje eu vou pegar as provas e vou trabalhar com elas. Professor, você sabe quando que saem as notas? Não sei. Eu tenho a impressão que, bem, hoje eu vou pegá-las, porque já ficaram prontas, e aí eu vou entrar no sistema e vou lançá-las. Eu creio que a partir desse lançamento e dos outros professores, no caso o Zé Maria, lançando, a nota já fecha, já sai, tá bom? Tá bom. Guardando o pessoal chegar. Bom, chegando 7, daqui a 8 horas, daqui a pouco a gente, Camila está entrando. Daqui a pouco a gente continua, ou começa, melhor dizendo. A aula de hoje é gostosa. A aula de hoje é bem tranquila. Pelo menos eu gosto. Rafaela, Manuela, Manuela, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Você é parente do Arizinho, Manuela? Eu sou. O que você é dele? A minha avó é irmã do. Era, né? Porque ele morreu do Aricara, o que me faz prima Prima do dos Ari. outros Aris. É. Ari foi meu aluno, estudou junto com meu filho lá no SAAV. Dei aula para ele desde a oitava série até o terceiro colégio, para ele e para a irmã. Faz tempo que eu não os vejo. Bons tempos. A gente tinha aula presencial. Saudades disso, viu? Mas hoje a aula vai ser gostosa. Vocês vão gostar. É um assunto mais tranquilo, porque é algo concreto, além da abstração
natural da matemática, né? Mas é algo que a gente toca, a gente enxerga, né? A gente vê, só não sente o cheiro. Bem, eventualmente até pode, dependendo do que é, mas é muito bacana. E eu tenho boas recordações desse momento do ano letivo. Inclusive, trouxe algumas aqui para poder compartilhar com vocês, por conta de algo inusitado, inesperado e muito bacana que aconteceu em 2012. 2012 ou 2011, eu não me lembro muito bem o ano, mas eu vou compartilhar isto com vocês, que foi mais ou menos nesse momento que a gente desenvolveu esse conteúdo com esta turma e apareceu uma coisa muito legal, muito bacana mesmo, né? E marcou profundamente este momento quando eu desenvolvo esse tipo de conteúdo. Até então, nunca tinha ocorrido isso. E foi muito bacana. E vai haver um desdobramento. Mais tarde eu cito a vocês. Depois de compartilhar o que aconteceu lá em 2011 e 2012, eu vou trazer um pouco dos dias atuais para você, falando de alguém que eu vou citar na aula de hoje. Bom, já estamos com 16 pessoas, 8:04, creio que já é o momento de iniciarmos os trabalhos, né? Pedi que todos entrassem no horário, porque a gente tem pouco tempo, então, se não cumprir o horário é complicado. Vou apresentar aqui, compartilhar aqui a minha tela. Só um minuto. Tá aqui. Tela 2. Tá compartilhando aí, não? Tá sim, irmão. O que é que vocês estão vendo? Estão vendo a apostila nossa, não? Não. Ah, tá. Eu estou compartilhando errado. Eu vou desligar, vou fechar aqui e vou compartilhar outra. Deixa eu mudar de monitor, que eu acho que ele não pega nesse monitor que tem baixa resolução. Vou passar para o outro. O outro é um 4K, então fica apresentando. Ah, agora deu. Agora vai. Compartilhando agora? Agora tá. Tá. Então, o que é que nós estudaremos hoje? Nós vamos ver, entrando já no caderno 3, prismas, né? No caso aqui, prismas 1. E, se não me falha a memória, eu imagino que todo o caderno 3 vai tratar dos desdobramentos da aula de hoje, onde nós vamos estudar os prismas, ou também conhecidos como sólidos geométricos, né? E qual será o nosso objeto do conhecimento? Fazendo aquele esquema de sempre para que vocês saibam como aproveitar o material excelente que vocês têm em mãos. Então, o nosso objeto do conhecimento será características de um prisma, né? O que compõe um prisma, como representá-lo, né? Como desenhá-lo, e é uma coisa importante na hora de resolvermos os problemas propostos. Se não fizermos o desenho, é pouco provável que consigamos resolver os problemas, tá? Elementos de um prisma, quais são os elementos que constituem aquilo que entendemos como prisma? Como nós os classificamos, né? E, particularmente, vamos estudar o paralelepípedo, reto, retângulo e o cubo, neste primeiro momento. Depois haverá alguns desdobramentos. Quais são as habilidades necessárias para que você lide com esse objeto do conhecimento? Primeiro, identificar características das figuras planas e espaciais. Figuras planas é aquilo que nós estudamos, né? Já fizemos uma revisão, que vocês têm visto desde o ensino fundamental. O triângulo, o quadrado, o retângulo, a circunferência, ou o círculo, enfim. Só que agora nós vamos unir estas figuras planas formando figuras espaciais, ou seja, figuras tridimensionais. Então, você terá que identificar
esses elementos espaciais ou tridimensionais e resolver situações, problemas que os envolvam, né? Questões geométricas, de espaço e forma. E utilizar os conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. O que se pretende dizer com isto? Que você, a partir de uma observação, tira uma conclusão e, através da álgebra, formula um modelamento matemático que descreve o fenômeno que você está observando. Representar os principais tipos de prisma, ou seja, você deverá saber desenhá-los para que você possa entendê-los, entender o enunciado e, a partir desse entendimento, fazer o desenvolvimento algébrico buscando a solução. Então, se não souber desenhar os prismas, fica fica comprometida a resolução dos problemas. Finalmente, fechando tudo isto, calcular área lateral, área total, volume, eventuais ângulos de seções no prisma. Seções são pedaços. Então, a gente fatia e analisa estes pedaços. E também reconhecer o paralelepípedo e o cubo em situações do cotidiano. Por que estudar isto? Por que é importante isto? Porque se você observar, se você for a um supermercado, por exemplo, e olhar nas gôndolas, você verá produtos. E esses produtos vêm em certas embalagens, algumas embalagens um tanto quanto diferentes, não muito comuns, inusitadas até. Por exemplo, a embalagem daquele chocolate Toblerone, né? Então, além da bela forma que ele tem uma coisa funcional, né? A forma, a funcionalidade, são esses dois aspectos que a gente usa para construir, no caso, embalagens. Uma casa, por exemplo, uma casa é um sólido geométrico, então, dependendo da forma que ela possui, ela nos chama a atenção. E imagine você pintar toda a fachada e as laterais da sua casa. Quanto se gastaria de tinta, né? Então, você precisa saber a área lateral da sua casa para que você saiba quanto de tinta você compra, porque dependendo da qualidade, do tipo da tinta, o fabricante estabelece. Essa tinta cobre 5 metros quadrados por litro, supondo, né? Então, se você sabe que a cada 5 metros você gasta 1 litro, tendo a área total, melhor, a área lateral da sua casa, você saberá mais ou menos quantas latas deverá comprar. Então, dentre outras coisas, esta é uma preocupação. Outra preocupação, e esta é fundamental, é o transporte. Você tem que projetar uma embalagem para que o transporte seja fácil e não danifique, neste momento do transporte, o seu produto. Por quê? Porque você pode ter que transportá-lo por avião, e avião é um custo de transporte bastante caro, é otimizado todo o espaço dentro do avião para que não haja espaços vazios, não só por questões econômicas, mas por questões de segurança. Então, essas embalagens deverão ter um formato que se encaixe umas nas outras, para que não haja este desequilíbrio, né, entre o uso do espaço e comprometimento da segurança de voo, dentre outras inúmeras coisas. Então, é isto que, essencialmente, resulta do estudo deste assunto, que é prisma, né? E eu comentei com alguns, logo no início, poucos estavam presentes, que este momento, este assunto, a mim é muito legal. E para vocês também, porque nós transformamos aquela abstração natural da matemática em algo concreto, que a gente toca, que a gente pega, que a gente vê. E eu falava de uma turma que me marcou neste exato momento, em 2011, 2012, não me recordo muito bem da data, por conta de um trabalho que foi apresentado. Então, neste momento, se estivéssemos aí todos juntos, eu proporia a vocês que construíssemos, né, sólidos geométricos para que pudéssemos estudá-los.
foi o que eu propus a esta turma e olha só o que apareceu, né? Então, aqui eu tenho uma fotografia, estão vendo aí? Alguém conhece essa garotinha aqui? Hein? É a irmã da Rafa. Como é que é? É a irmã da Rafa, né? Parece a Rafa. Exatamente, exatamente. Então, foi da turma dela. Então, essa turma fez as figuras tridimensionais para que pudéssemos estudar os elementos. Então, veja, isso aqui foi feito usando o palitinho de churrasco. Então, as garotas e os garotos, né, iam lá na frente e explicavam como que tinha feito e como que utilizava. Essas ligações aqui, aquele espininho ligue-ligue, né, de borracha que você gruda um no outro. Era um negócio muito bacana. Aqui, a Mel Murgel, a Japinha, né? Pessoalzinho todo. E olha que interessante, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui na mão dela? Eles montaram kits, né? Então, tudo arrumadinho, tem um detalhe melhor. Os palitinhos encaixados, as meninas capricharam. Foi uma turma que realmente se dedicou muito, eu achei muito legal. Então, eles iam lá na frente e apresentavam. Isso aqui é um cilindro que a gente vai estudar nos próximos momentos, né? Tá aqui, ó. Mais as pirâmides. Fica de olho nesse cidadão aqui, ó. Papagaio de pirata, aparecem todas. Aqui, ó, a turminha. Olha ele de novo aqui, ó. Então, o pessoalzinho todo, isso aqui é a irmãzinha dele. Alguém conhece? Não? Depois eu falo deles. Então, aqui as meninas estavam apresentando. E no quadro, elas resolviam os problemas que envolviam lá os elementos. Olha só aqui. E basicamente triângulo retângulo. Então, era isso que eles buscavam. Aqui, ó. Alguém conhece essa garota aqui? Olha só. Um cubo, uma pirâmide de base quadrangular. Esse aqui é um doidão. Olha o que ele está fazendo. Sempre tem um maluco. Esse aqui é meio que meu primo. Essa garota aqui está fazendo medicina hoje. Aqui, ó. Novamente. E veja, essa caixa aqui não é simplesmente apoio. É todo um kit que vinha todo acomodado aqui dentro das inúmeras peças que eles faziam. Olha só. Tá? Olha o papagaio de pirata aqui de novo. Né? Ele está em todas. Aqui é ele e a irmã dele. Olha quanta coisa nós temos aqui, ó. Aqui é aquilo que eu mostrei para vocês em detalhe. A garota botou um papelão, colocou elástico e nos elásticos ela acomodava os palitinhos para construir os sólidos, né? Olha isto e olha isto. Depois é o detalhe. Aqui, ó, olha só o detalhe olha o cuidado com que as meninas, é a Mel Murgel. Olha o cuidado com que as meninas fizeram o trabalho. Todo ele acomodado aqui, com elástico dentro das caixinhas, as pecinhas aqui, era tudo desmontável, era muito legal. Por quê? Porque eu pedi a eles que o material devia ter portabilidade e funcionabilidade, né? E apareceram coisas, deixei para eles quebrarem a cabeça. As ideias não são minhas, as ideias são deles, né? Aqui, as meninas aqui fizeram um kit dentro de uma pastinha e, sabe essa folhinha aqui? Manual de instrução de uso do kit. Coisa muito bacana, o pessoal se envolveu muito bem. Tá vendo essa garotinha aqui? Essa garotinha tem problema de visão, ela não enxerga nada. Eu tive um momento muito especial com ela no primeiro ano, essa aqui é do segundo, claro, mas no primeiro ano eu estava explicando funções, né? E falando sobre função de segundo grau, aquela coisa toda, concavidade. Aí eu olho para ela, ela sentadinha do lado esquerdo, eu falei, caramba, como é que essa garota está imaginando o que eu estou falando? Aí na aula seguinte eu fiz uns negócios lá de arame, umas traquitanas e não sei o quê, cheguei perto dela e com a parábola construída em arame, peguei a mãozinha dela e passei na parábola, no arame, assim, ó, isso aqui é uma parábola, isso aqui é a concavidade. Foi um momento muito bacana da minha profissão. Nunca mais vi essa garotinha aqui, ela estudou com a gente até o segundo. Aqui, tudo em transparência, muito bacana, esse trabalho foi muito legal. Todos foram legais, cada um tinha uma diferença do outro, quer dizer, ninguém olhou do colega e copiou, cada um aplicou a sua criatividade, né? Aqui, ó,
tudo em transparência, papel, não me lembro qual era o tipo de papel, esqueci agora. Tá vendo esses pontinhos preto? Esses pontinhos preto eram ímãs que ligavam as pecinhas, né? E aí você estudava, isso aqui era um cilindro. Era não, é um cilindro. Aqui, ó, a pirâmide, isso aqui são preguinhos. Aí você ligava linhas, fazia qualquer tipo de pirâmide, né? Então, era muito, como é que se diz? Mutável o desenho, não era o projeto, não era uma coisa fixa. Isso aqui foi uma ideia minha que eles desenvolveram. Na realidade, foi a Ana Luísa, que é irmã do João. O João tem um trabalho específico. Esse é o da Ana, que ele estava ajudando. O do João está aqui, ó. Essa porcaria aqui, ó. Essa tranqueira aqui. Isso aqui é todo o trabalho do João. Horrível. Quando eu vi isso, eu queria bater nele. Mas depois eu me arrependi. Por que eu me arrependi? Esse é o trabalho do João. Esse é o trabalho do João. E a ideia dele foi fantástica. Por quê? Porque eu queria portabilidade, ou seja, fácil de transportar, né? Até brinquei, tem que caber no bolso. E que fosse funcional, ou seja, que eu pudesse, com o produto, né, com o que foi feito, mostrar as características que nós vamos estudar. E o que é que o João fez? De um modo, ele, segundo a irmã dele, ele fez assim, ele é de Campos, ou morava em Campos, ele fez na hora de vir para Taubaté. Ele pegou 2 pedaços de madeira, né, no formato triangular, no formato quadrado, pedaço de cadeira, aquelas de plástico, que você quebra a perna, geralmente depois de um mês de uso. Aí ele pegou umas taxinhas, cara, mas umas taxinhas imensas, e colou nas beiradas. E 2 plaquinhas de madeira com as taxinhas coladas e colocou um barbante, assim, muito mal amarrado aqui em cima. E o que ele fazia? Ele, como era barbante, né, ele encostava uma chapinha na outra e botava no bolso. Mas muito mal feito. A taxinha estava desse jeito, assim, não estava até o fim. E eu olhei para aquilo e falei, ô, vontade de bater no João, né? Mas depois, quando ele mostrou para mim, eu achei uma coisa fantástica. E isso me marcou muito, né? Apesar de todo o cuidado que as meninas tiveram, aquela coisa toda, em termos de praticidade e tudo mais, o trabalho do João foi imbatível, né? Todos tiveram a menção máxima, mas o que me chamou mais a atenção foi o inusitado. Isto aqui era o inusitado. O João hoje está no outro lado do mundo. Aí eu entrei em contato com o João e fiz uma entrevista com ele. Olha que coisa legal. Eu o entrevistei, gravei essa entrevista e vou passar para vocês. Por quê? Porque, o João sempre foi um cara muito criativo, e esse sorriso dele era uma coisa constante, sempre me marcava. Nas piores situações, o João estava sempre sorrindo, né? O que mostrava que ele era um cara muito otimista. E nestas condições que nós vivemos, em que a gente, entre aspas, não tem muita esperança, quer dizer, o que eu faço? 5 meses trancado dentro de casa, não posso abraçar meus filhos, eu não vejo os meus filhos de longe, mas eu sou de pegar, beijar, cheirar e agarrar, quer dizer, eu não gosto de, né, não fazer isso. E faz 5 meses que eu não faço isso com os meus filhos todos, tenho 4, 2 meninos e 2 meninas. Então, é uma coisa que deixa a gente meio que até deprimido, vez ou outra, né? Meio que, pô, o que vai acontecer daqui a pouco? Nos deixa sem grandes esperanças. E o João é um exemplo de resiliência, de esperança. O que é resiliência? É a capacidade que nós temos que desenvolver para nos adaptarmos às situações mais adversas que sejam, para que a gente possa tocar a nossa vida. E o João é um exemplo disso, pelo menos para mim, né? E por conta disso, entrei em contato com ele, pedi a ele uma entrevista, ele concedeu, e ele está do outro lado do mundo. Eu vou mais tarde contar em detalhes para vocês. Foi muito legal. Então, é uma forma, né, de trazer a vocês esperança, e que vocês têm total capacidade de mudar a situação que vocês terão pela frente, a qualquer instante. O João é o exemplo disso. Quer dizer, eu não conheço, em termos de alunos, ex-alunos, aqueles que mais dificuldades enfrentaram e soube vencê-las, e sempre com um sorriso no rosto. Isso é o que é mais incrível. Vocês vão perceber isso quando a gente mostrar o vídeo para vocês. Bem, feito isto tudo, né, a gente dá sequência
ao que nós vamos estudar, que são esses sólidos geométricos todos aqui, suas características, etc, etc, etc. Tá bom? Então, tá aqui. Esse é o João, esse é a Ana Luísa, irmãzinha dele. Os dois são de Campos. Primeira coisa que a gente vai ver é a definição de prisma, que consta aí na nossa apostila. Então, a nossa apostila está lá, considerando alfa e beta, dois planos paralelos, ou seja, eu tenho aqui um plano alfa e eu tenho aqui um plano beta, dois planos paralelos. Pô, mas o que é isso? Simples, você está aí na sua casa, imagine isto aqui, o teto, isto aqui, o chão, dois planos paralelos, supondo que a sua casa tem um teto, né, paralelo ao piso, porque pode ter um teto inclinado. Então, dois planos paralelos, distintos, ou seja, diferentes. S, uma região poligonal, contida em alfa. O que é uma região poligonal? É este polígono aqui, né? Um polígono qualquer, com uma forma qualquer, contido em alfa. E R, uma reta que intersecta ou intercepta os dois planos alfa e beta, né? Então, eu tenho aqui uma reta que fura. É como se você cutucasse o forro através de um cabo de vassoura e chegasse até no chão. Está aqui a sua reta, né? Então, ela corta nos pontos P e Q, respectivamente. Tá? A reunião de todos os segmentos de reta paralelos a PQ, com extremidade em alfa e outra em beta, é chamada de prisma. Então, eu pego esta região poligonal e ligo dois pontos a elas pertencentes, obviamente eu obterei segmentos de retas. Esses segmentos de retas todos serão paralelos a esta reta. Os infinitos segmentos que formam, né, esta região poligonal aqui, irão gerar o que nós entendemos como um sólido geométrico conhecido como prisma. Certo? Então, isto é um prisma. Isto é um prisma. Uma outra maneira mais simples de definir, imaginando que um polígono convexo se desloque no espaço em uma direção fixa, determinando outro polígono congruente e paralelo ao primeiro. Chamamos de prisma a porção do espaço limitada por esse deslocamento. Pô, eu não entendi nada do que você falou. Não tem problema. Imagine aí, né, um CD-ROM. Você tem lá um CD-ROM sobre a mesa. Imagine que esse CD-ROM vá se deslocando no espaço, né? Então, está aqui o bichinho, ele vai subindo aqui. E à medida em que ele sobe, ele vai deixando o seu rastro, né? O que é o rastro? A sua sombra. E ele sobe milimetricamente, né? Ao subir milimetricamente, ele deixa o seu rastro e, quando ele chega lá em cima, o que é que você vê? Você vê um cilindro. De modo que este plano, né, que contém este polígono, vai ser paralelo ao plano da mesa que conterá o de baixo. Então, é isto que está dito aqui nesta frase, tá certo? Alguma pergunta até aqui? Então, esta é a definição de prisma, ok? Quais são as características de um prisma, né? O prisma, por definição, é limitado por dois polígonos congruentes e paralelos, chamados de bases do prisma. Cuidado! Então, se eu tenho aqui, né, um prisma, aí ele sobe aqui, e isto é a base, lá em cima também é a base, ou seja, aquele CD-ROM e aquele outro CD-ROM lá em cima. A base não é só o que toca a superfície da mesa, tanto é a parte de baixo quanto é a parte de cima. Consequentemente, os segmentos que unem os vértices correspondentes desse polígono denominam-se arestas laterais. Exemplo, vamos fazer aqui um cubo, né? Então, eu tenho aqui um cubo. Aqui eu tenho o que nós entendemos como a base e a base, né? E aqui nós temos, ligando este vértice com este vértice, as arestas, né? E estas arestas são chamadas de arestas laterais, e elas são paralelas entre si. É isso que está sendo dito ali, tá? Outra característica dos prismas:
Todo prisma cuja base tem n lados possui 3n arestas. Ou seja, quantos lados tem este prisma? Tem tantos. Então, ele terá o triplo de arestas. Tá? Por quê? 1, 2 e 3. Olha só. Eu tenho aqui um ângulo triédrico. Então, eu tenho este plano e aquele plano. E a eles, arestas comuns, 3. Tá? Então, todo prisma cujo polígono da base tem D diagonais, possui 2D diagonais. Opa, peraí, não entendi. Vamos voltar aqui no nosso prisma. O prisma, no caso aqui, este cubinho, eu tenho aqui a diagonal do prisma, que liga este vértice a este vértice. Então, isto é o diagonal do prisma. Tá? Agora, além da diagonal do prisma, eu tenho o que nós chamamos de diagonal da face. Então, aqui eu tenho a diagonal desta face, aqui eu tenho a diagonal desta face, aqui eu tenho a diagonal daquela face, e assim por diante. Então, todo prisma, né, cujo polígono da base tem D diagonais, possui 2D diagonais, a face. Ok? Isso é uma característica dele. Elementos do prisma. Primeiro, nós temos aqui o que entendemos como base. Base, né? Aquilo que eu falei a vocês. Eu tenho este ponto, e aqui eu tenho a diagonal do prisma. Não confundir diagonal do prisma com diagonal da face. Né? Aqui eu tenho uma diagonal, lateral, ou diagonal de uma face. Observe, tá? Essa é a diagonal da face. E isto aqui, deixa eu pintar aqui de cor diferente, isto aqui é uma face lateral. Isto aqui é outra face lateral. Lá atrás eu tenho outra face lateral. Aqui atrás eu tenho outra face lateral. Então, isto são faces laterais. Aqui eu tenho a aresta da base, né? Aqui, aresta da base, aresta da base, aresta da base. Aqui eu tenho a aresta lateral. Por quê? Porque é a aresta de uma face, certo? E, então, estes são aquilo que chamamos de elementos do prisma. Alguma dúvida nesta explicação? Aqui você tem designado os elementos. Quem são as bases? A, B, C, D. A, B, C, D. I, E, F, G, H. Então, esses dois polígonos são o que chamamos de base. Quem são as arestas? São várias, né? Eu tenho esta aresta, esta aresta, esta aresta, e aquela aresta como sendo arestas das faces. Quem são as arestas das bases? Esta aresta, esta aresta, esta e aquela, tá? Então, desta forma, nós temos o que chamamos de elementos constituintes de um prisma. Aqui eu tenho um prisma meio que oblíquo, né? Mas os elementos se aplicam a qualquer tipo de prisma. Uma coisa importante, lembre-se que a distância entre dois planos paralelos é igual ao comprimento do segmento perpendicular comum aos planos. Pô, não entendi nada. Tem importância, a gente explica. Eu tenho aqui um plano alfa e um plano beta. Obrigatoriamente, esses planos são paralelos, né? Desta forma, eu pego aqui um ponto pertencente a este plano, ou a esta base, e um ponto pertencente a esse. Aqui eu tenho a altura. Como é que eu vou determinar a altura? Eu traço uma perpendicular, né? E a altura do prisma será dado por este segmento, tá? Então, é o que ele diz aqui. A distância entre dois planos paralelos é igual ao comprimento do segmento perpendicular comum aos planos. Então, este é o segmento perpendicular tanto a este quanto
aquele, tá? Classificação dos polígonos. Nós temos aqui que um prisma é nomeado de acordo com o número de lados do polígono da sua base. Então, o polígono que constitui a base do prisma é que irá denominá-lo. Se a base for um triângulo, então o prisma é triangular. Está aqui, ó. Prisma de base triangular. Geralmente vem assim, ou prisma triangular, ou então prisma de base triangular. Note que aqui eu tenho um retângulo ou um quadrilátero, né? Então, isto aqui pode ser um quadrado, portanto, um prisma de base quadrada, ou pode ser um retângulo, portanto, um prisma de base retangular. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Eu tenho o quê? Um prisma, peraí, contei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo. Hexágono. Então, eu tenho aqui um prisma de base hexagonal. Se fossem 5 lados, prisma de base pentagonal, e assim por diante. Então, nós classificamos o prisma dependendo do polígono que constitui a sua base, tá? Uma pergunta, gente? Está indo muito rápido? Tranquilo, Armando. Então, vamos lá. Quanto à inclinação, até agora eu mostrei a vocês os prismas inclinados. Por quê? Porque é um caso geral. Aquele que tem as bases paralelas, ou seja, esse plano de cima é paralelo ao plano de baixo, e as arestas são todas perpendiculares a estes planos, né? São os prismas que nós chamamos de prismas retos. São os casos particulares desse aqui. Esse aqui é o mais geral, é o inclinado, né? Então, quando nós trabalhamos com um prisma desse tipo, nós dizemos que ele é um prisma oblíquo. No caso, oblíquo triangular. Por quê? Porque a sua base é um triângulo, né? E oblíquo por quê? Porque ele está inclinado. Neste caso aqui, nós dizemos que é um prisma reto, de base triangular, ou prisma reto triangular. Então, quando eu falo em prisma reto, você já deve pensar logo, se o prisma é reto, as arestas são perpendiculares aos planos das bases. Lembrando, isto aqui é base, isto aqui é base. Cuidado com isso, tá? Quando a gente calculava lá atrás, base só se considerava isso daqui. Mas no caso dos prismas, não. Então, propriedade do prisma reto. Aqui, ó, a altura é congruente às arestas laterais, congruente, mesma medida, aquilo que eu falei. Então, as arestas laterais têm a mesma medida que a altura. A projeção ortogonal da base superior coincide com a base inferior. O que é que vem a ser a projeção ortogonal? Simples. Você, pegando pontos aqui em cima, pertencentes ou contidos, melhor dizendo, neste plano, se você os projeta no plano de baixo, né, e considerando que eles são infinitos, pegando os infinitos pontos lá de cima e projetando-os, né, no plano de baixo, você terá dois polígonos de mesma medida coincidentes, tá? Então, coincide com a base inferior. É uma característica do prisma reto, tá? As arestas laterais são perpendiculares às bases, conforme farei. Logo, as faces laterais serão retangulares. Então, a face lateral aqui é um retângulo, essa outra face lateral é outro retângulo. Veja que no oblíquo isso não acontece. Eu tenho uma face aqui, né? Olha só, uma superfície lateral que não é um retângulo. Como é que nós chamamos este polígono? Paralelepípedo? Não, o polígono. Ah, Polígono é plano. uhum. Seria um Paralelogramo? paralelogramo, correto, né? Então, no caso aqui, paralelogramo, tá? Então, não esqueça, o prisma reto, ele tem, ele tem sempre as faces retangulares, o oblíquo, paralelogramo. Okay. Veja só, aqui, ó. Propriedades do prisma reto, que é o que nos interessa, que é o que nós vamos mais estudar, né?
Por quê? Porque ele é mais comum. Então, a altura é congruente ou de mesma medida que as arestas laterais. A altura desse prisma é a mesma medida da aresta lateral. Por quê? Porque as bases estão contidas em planos paralelos, tá? E as arestas são perpendiculares a estes planos, certo? A projeção ortogonal da base superior coincide com a base inferior, conforme vimos. As arestas laterais são perpendiculares, constituindo faces retangulares. Caso particular de um prisma reto. Quando o polígono da base é regular, chamamos o prisma de prisma regular. Caso contrário, ele será chamado de prisma irregular, né? Lembre-se que polígonos regulares são equiláteros e equiângulos. O que é que significa isso? Equiláteros, mesma medida de lado. Equiângulos, mesma medida de ângulos. Professor, não estou entendendo. Tem problema, nós explica. Observa aqui. Isto aqui, né? Se você observar a base, olha só como é que é a base. Esquisitinha. Veja, o polígono não tem lado, não são equiláteros, né? Não tem lados de mesma medida. E os ângulos também não são os mesmos, porque este é um ângulo agudo e este, presumo, seja um ângulo obtuso, né? Então, diferente deste, olha só, os ângulos são bonitinhos, são ângulos retos, etc, etc, né? Então, neste caso, o prisma é quadrangular irregular. O polígono ABCD, que é o polígono aqui da base, é um trapézio. Neste caso, é um prisma quadrangular retangular. Note que ambos são quadrangulares, né? E por que que este é regular? Porque o polígono que constitui a face é um quadrado. Lados de mesma medida, ângulos de mesma medida, certo? Então, por convenção, todo prisma regular é considerado reto, exceto se houver especificação de que ele seja oblíquo. Então, falou em prisma regular, você já o pensa logo prisma reto. Bom, isso é importante na hora de resolver uns problemas. Medidas de um prisma. As medidas de um prisma vão depender basicamente da forma do polígono da base. E, para determinar cada uma das medidas, é necessário calcularmos o perímetro da base, né? Então, nós teremos lá que calcular, eventualmente, a área da base, a área lateral, e a hora que eu somar estas duas, eu terei a área total, certo? Então, a área total é a soma da área lateral com a área das bases. Quando o prisma representar, por exemplo, uma piscina, um aquário, uma caixa sem tampa, a área total é calculada usando apenas a área de uma das bases. Claro, não tem tampa, como é que você vai, né, calcular lá em cima? E o volume do prisma é o produto da área da base pela sua altura, certo? Então, veja só, eu tenho aqui um prisma, olha só, prisma reto, né? Então, tenho aqui essa figurinha, tá? Lá atrás tem aquela aresta que a gente não enxerga, tá? O que é a área lateral? É a área deste polígono, então mudar a cor da caneta, deste outro polígono que está lá atrás e deste outro polígono que está lá atrás. Então, isto é a área lateral deste polígono. O que é a área da base? A área da base, né, nós entendemos como área de base, como sendo a área deste polígono e a área deste polígono. De modo que a área total deste polígono será a soma destas duas. E o volume? Bom, o volume eu entenderei como sendo a área da base, né, quanto mede a área desse polígono, vezes a altura. Por que isto? Né? Simples, volte àquele exemplo do CD-ROM que eu dei. O que é que eu falei sobre o CD-ROM para formar o prisma? Que você coloca, empilha, né? Ao invés de deslocar, vamos empilhar vários CD-ROMs quadrados aqui, né? No caso aqui, retangular. Você vai os empilhando todos, de modo que não há entre eles nenhum espaço.
Então, eles ficam todos empilhadinhos aqui. E isto gera uma altura. Qual é o volume do sólido que você gerou? Simples. É a área do polígono que constitui a base, vezes a altura. Ou seja, no caso do CD-ROM quadrado, né? Esquisito pensar assim. Quantos CD-ROMs eu tenho colocados aqui, sobrepostos? Então, eu tenho a área da base, vezes a altura, que é o número de CD-ROMs, isso me dará o volume do sólido. Qual a importância disso? Simples, recipientes. Então, você tem, olhando no supermercado, os mais diferentes formatos dos recipientes. Muitos deles neste formato, né? Prismas regulares, tá certo? E é isto que vai nos interessar. Cálculo de área lateral, área total, volume, etc. Prismas semelhantes. Quando dois prismas são semelhantes? Observe aqui o prisma 1 e o prisma 2. Eles serão semelhantes se ocorrer o seguinte: nós temos que M sobre A é igual a H sobre Hzão, que vai ser igual a K. O que é que significa isto? Né? Razão de semelhança entre elementos. Ou seja, observe, eu tenho aqui esta medida A, esta medida M. Então, eu estou dizendo que há uma relação entre o M, medida M, e a medida A. Se esta relação for igual a esta medida daqui para lá, então relacionei a aresta da base com a aresta da base. Relacionei a altura com a altura, no caso aqui, o H. Então, se eu relaciono ou faço uma proporção, né? No caso aqui, ele inverteu, ele fez de M para A e de H para Hzão. Eu posso fazer do jeito que eu quiser, não tem problema. Se A está para M, ou seja, a aresta da base está para a aresta da base, a altura, Hzão, está para Hzinho. Se essa relação for igual a uma constante, há uma razão de semelhança. Desse modo, né, eu tenho que o H será quem? No caso meu específico aqui, eu passo o H para lá, vai multiplicando, e trago o K, desculpe, tá certo, e trago o K para este lado. Então, vai ficar H sobre K. Se esta relação for constante, né, eu tenho a semelhança entre os polígonos, desculpe, os prismas. Aqui eu tenho, aqui essa relação entre medidas. Aqui eu tenho uma relação entre áreas. Quer dizer, vou buscar uma constante, uma razão de semelhança. Então, o que foi feito aqui? Relacionou-se a área da base de um com a área da base do outro. Então, veja só. Se AB1 igual a AB2, desculpe, sobre AB2, note que aqui eu estou com K ao quadrado, lá em cima só com K. Por quê? Porque aqui eu estou usando medida de comprimento, né? Aqui eu estou usando medida de área, é ao quadrado, então é K quadrado, cuidado com isto. Então, quando você relacionar a área de um prisma com a área de outro prisma, buscando uma razão de semelhança, você deverá colocar esta razão de semelhança sempre ao quadrado. Se você relaciona medidas de um prisma com medidas de outro prisma, esta razão de semelhança terá expoente 1. E, por sua vez, por analogia, quando eu relaciono o volume de um prisma com o volume do outro prisma, supondo-os semelhantes, e ocorrendo esta semelhança, eu terei uma razão ao cubo. Por quê? Porque a unidade de medida de volume é ao cubo. Tá certo? Desculpe, alguma pergunta até aqui, minha gente? Não? Então, não esqueça. Relacionou unidade de medida, K elevado a 1.
relacionou unidade de medida de área, K ao quadrado. Relacionou unidade de medida de volume entre dois prismas, K ao cubo, tá? Paralelepípedo é uma figura que nós vamos estudar bastante. O paralelepípedo é um prisma cujas faces e bases laterais são paralelogramos. Está aqui, ó. Isto é um paralelepípedo. Observe que, no caso aqui, ele é oblíquo. Se eu tiver um plano aqui embaixo, este ângulo aqui não é um ângulo reto entre esta aresta e este plano. Já diferente deste paralelepípedo, que é um paralelepípedo reto. Por quê? Porque aqui em cima eu tenho um plano, aqui embaixo eu tenho outro plano, e as arestas laterais, ou arestas de face, são perpendiculares a estes planos, né? E os planos são paralelos entre si. E, principalmente, o comprimento de uma aresta será a medida da altura do polígono. No caso, paralelepípedo reto. Aqui eu tenho um paralelepípedo retângulo. É um paralelepípedo cuja base são retângulos. Note que aqui eu tenho retângulos, tá? Paralelogramo. E agora o paralelepípedo reto-retângulo. Por que reto-retângulo? Porque eu tenho um plano que contém esta face e um outro plano que contém esta face. São planos paralelos. As arestas laterais, elas são perpendiculares aos planos que contêm a base. Portanto, eu tenho aqui retângulos, dimensões diferentes, porque se fossem de mesma dimensão, eu não teria o paralelepípedo, eu teria um cubo, tá? Então, aqui eu tenho o prisma paralelepípedo reto-retângulo. Por exemplo, como faríamos para calcular a superfície? Eu posso chamar superfície lateral, ou então designá-la por área lateral, né? Então, como calcularíamos a área lateral, que é a mesma coisa que a superfície lateral desta figura? Supondo que aqui tenhamos x, supondo que aqui tenhamos y. Melhor, vou colocar desse lado aqui, fica mais fácil. Aqui é y, e supondo que aqui seja uma medida z, né? Então, qual é a superfície lateral? Qual é a superfície total? Qual é o volume? Tá? Neste caso específico. Bom, eu tenho aqui que a superfície lateral será quem? A área da face, a área da face, a área da face, a área da face. Certo? Então, vou somá-las todas. Portanto, eu tenho que a superfície lateral vai ser este retângulo aqui, este polígono. Qual é a sua área? X vezes Z. Só que eu tenho um aqui e outro lá atrás. 2 vezes, né? Mais este polígono, deixa eu mudar a cor da caneta, este polígono aqui, que no caso é outro retângulo. Qual é a sua área? Esta aqui é a área. Quais são as medidas que ele tem? X, Y e Z. Portanto, Y vezes Z. Só que eu tenho um aqui e outro aqui atrás. Portanto, eu tenho 2 vezes isso. Então, a superfície lateral é dada por 2xz mais 2yz. Eu poderia escrevê-la como sendo, já que eu tenho 2 aqui e 2 ali, vou pô-lo em evidência. Então, 2, inclusive o z também, né? Desculpe, o z está aqui e o z está ali, elemento comum. Então, 2z que multiplica x mais y. Sabendo as medidas, as dimensões x, y, z, eu tenho a superfície lateral. Qual é a superfície total? Bom, a superfície total, eu tenho que considerar a superfície da base. Então, calculemos aqui a superfície da base. Quem é a superfície da base? Observe, isto é base e isto é base, né?
Então, a superfície da base será dada por quem? Qual é a área? Qual é a área deste polígono? X, Y, X, Y. Eu tenho um aqui e tenho outro lá em cima, portanto, 2xy. Então, esta é a superfície da base, esta é a superfície lateral. Portanto, a superfície total será a superfície da base mais a superfície lateral. Isto vai dar o quê? 2xy mais 2zx mais y. Pô, mas está confuso. Não. Se eu soubesse os valores x, y e z, bastava pô-los aqui, fazer as continhas, que eu teria a superfície total. Ok? E, finalmente, qual é o volume? Né? Bem, eu sei que o volume é o quê? É a superfície da base vezes a altura do meu prisma. Portanto, o volume vai ser o quê? A superfície da base, ou área da base, aqui no caso, só uma, né? Tá certo? Cuidado para não pegar aqui, senão você vai ter confusão, tá? Então, SB, opa, peraí, área da base, vamos colocar assim, área da base vezes a altura. Área da base, x vezes y. A altura, z. Aqui eu ponho unidades cúbicas, aqui eu ponho unidades quadradas e unidades quadradas. Ou então, eu posso colocar UA. Não, desculpe. Não, aqui é volume. Opa, estou ficando maluco. Espera aí, errei feio aqui. Isso aqui é volume. Unidades cúbicas. Ou posso colocar também UV, unidade de volume. Aqui, unidade quadrada, eu posso colocar unidade de área. E quando for unidade de medida, eu coloco simplesmente U ou UM. Então, isto aqui, unidimensional, unidade de medida. Unidade quadrada, unidade de área. Bidimensional. Unidade cúbica, UV, unidade de volume, tridimensional. Alguma pergunta até aqui, minha gente? Foi muito rápido? Não? Tá. Tranquilo, Armando. Então, é isto aí. Tá aqui, ó. Isto aqui, né? Este próximo slide, eu já aproveitei e expliquei no slide anterior, né? Área e volume de um paralelepípedo reto retângulo, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem claro, ou que tem que ficar bem claro a todos. É muito importante, porque senão vai dar confusão na hora de resolvermos os nossos problemas. Observe, eu tenho aqui este segmento que liga o vértice E ao vértice C como sendo quem? É a diagonal deste paralelepípedo. É diferente, veja só, é diferente disto. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de todo mundo. É diferente disto. O que é isto? É a diagonal da face, tá? E eu tenho outra diagonal de face aqui, ó, e ambas têm medidas diferentes, tá? Então, isto aqui é uma diagonal de face, isto aqui é uma diagonal de face. A azulzinha é uma diagonal do prisma, tá? E para a gente calcular, ou para que calculemos, área de base, área lateral, área total, volume, que é essencialmente o que faremos, sempre iremos buscar as figuras planas e quase sempre, né, se não sempre, nós buscaremos um triângulo retângulo. Por isso que nós batemos e estudamos tanto. Observe aqui, se eu ligo esses dois vértices aqui, tá? E observe, este segmento, que é a hipotenusa deste triângulo retângulo, além de ser hipotenusa do triângulo retângulo, é a diagonal do prisma, tá? Este segmento aqui, que é um cateto do triângulo retângulo, é a aresta do prisma. E, finalmente,
este segmento aqui embaixo, que é o outro cateto deste triângulo retângulo, é a diagonal da base, ou diagonal da base do prisma, tá certo? Então, essencialmente, nós sempre vamos buscar um triângulo retângulo para que, conhecendo duas de suas medidas, tenhamos condições de obter uma terceira e, a partir dela, determinar as medidas do prisma. E uma vez que tenhamos as medidas que constituem o prisma, eu calculo a área lateral, a área da base, a área total, o volume e assim por diante, tá certo? Alguma pergunta aí, minha gente? Bom, faltam 2 minutinhos para terminar a nossa aula, né? Isto aqui eu já falei, diagonal, volume e tudo mais. Faltou somente as seções planas, rapidamente, para que vocês tenham fechado o assunto. E aí eu produzo algumas videoaulas e, como eu já fiz anteriormente, disponibilizo para vocês. O que são seções planas? Seções planas são planos que eu passo por um cubo. Imagine uma folha de papel cortando um cubo de manteiga, né? Então, aqui, no caso, eu tenho uma seção diagonal. Por que seção diagonal? Porque, note, o plano pega os vértices do cubo, e estes vértices são diagonais de face, tá? Neste caso aqui, eu tenho uma seção retangular, que é paralela à seção diagonal anterior. Observe bem, tá? Aqui eu tenho uma seção triangular regular. Por quê? Porque o triângulo é um triângulo equilátero. Inclusive, já fizemos alguns probleminhas desse tipo. Aqui eu tenho uma seção trapezoidal, porque o plano, né, a intersecção do plano que corta o cubo forma um trapézio, tá? Então, uma seção trapezoidal. Esta seção aqui é uma seção retangular, porque a intersecção de ambos é um retângulo. Aqui eu tenho uma seção triangular regular maior. Observe que pega vértice, vértice, vértice e vértice. Esses dois vértices, diagonal da face, diagonal da face e diagonal da face. Tá? Aqui, triângulo isósceles, então seção triangular isósceles. E aqui, quando eu pego os pontos médios, né, e os ligo, eu obtenho um hexágono, portanto, é uma seção hexagonal regular. E observe que cada um possui a sua área. Mas como é que a gente vai saber isso? Não precisa decorar. É simplesmente buscar triângulos, retângulos e fazer as relações que nós já conhecemos e estudamos incessantemente. Tá? Então, esta é a teoria que eu queria apresentar a vocês, e para que vocês, lendo a nossa apostila, complementando as informações, formulem lá o seu pensar sobre o que nós vimos. Alguma pergunta, minha gente? Alguém quer fazer uma observação antes de terminarmos? Tá tranquilo, Armando. Tá, então eu peço a vocês que façam a leitura da apostila 3, módulo 13. Nesse meio tempo, até domingo, mais tardar segunda, eu posto para vocês algumas videoaulas de alguns exercícios que eu já selecionei aqui, né? E está aqui, por exemplo, um deles, né? E esses exercícios vão orientá-los na resolução dos problemas aí, tá bom? Bem, minha gente, por hoje é só. Não quero tomar o tempo do próximo. É o Zé Maria que entra? Zé Maria. Manda um abraço para ele. Fala que qualquer dia eu vou assistir a aula dele. Fala para ele mandar o link para mim, que eu quero assistir a aula dele. Tá bom. Tá? Faz tempo. O Zé Maria foi meu professor. Meu. Zé Maria, Caramba. Zé Maria deu aula para os apóstolos de Cristo. Você não imagina isso. Verdade. O Zé Maria está com 5 anos de idade e já dava aula. Fala para o Zé mandar o link para mim, que eu quero assistir uma aula dele. Tá bom, então, Armando. Boa semana para vocês. Se cuidem por aí, tá? Pra você também. Até mais. Até mais.